Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre quando o acordo não é tão bom assim dentro do casamento. Como assim, Paula? Quando a gente não tem acordo, então, quando a gente tem acordo, mas esse acordo não é bom. Você tinha parado pra pensar nisso? Eu não. Eu achava lindo aqueles casais, sabe? Que tudo tá de acordo, sim. Parece que um já pensa pelo outro. E quando um fala, o outro já está assim. Amor, era exatamente isso que eu estava pensando. Você já viu aquele casal? Que quando um fala assim, amor, estou com uma vontade de comer uma pizza. Aí o outro, vamos comer uma pizza. Aí no outro dia, você tá de novo lá passeando com aquele casal. E aí ele fala assim: amor, hoje eu tô com uma vontade de tomar um suco de melancia. Amor, vamos tomar um suco de melancia. E você pensa: meu Deus, esse casal parece que vive, que eles vivem em uma sintonia só. Que acordo lindo! E eu ficava impressionada com esse tipo de acordo. E eu ficava falando pra Deus que eu era solteira ainda, né? Claro, quando eu começava a observar essas coisas. E eu falava pra Deus, eu quero um casamento desse jeito. Eu quero um marido assim, né? Que entre em acordo com tanta facilidade desse jeito comigo. Isso é realmente um sonho paradisíaco pra minha vida. Gente, esse acordo, ele pode trazer morte pra dentro do seu casamento. Como assim, Paula? Se eles estão se dando tão bem, como assim se eles estão felizes, né, dessa forma, né? Pelo menos é o que a gente acha do lado de fora. Como assim esse acordo pode trazer morte pro casamento? Então vamos lá. A palavra de Deus diz em Atos, agora eu não lembro o capítulo. Esqueci. Eu tinha marcado para falar para vocês. Eu boto na descrição. Em Atos, bem no iniciozinho, quando começa a contar os atos, as atitudes dos apóstolos ali, né? A vivência. E aí conta um pouquinho da igreja de Pedro. Gente, a igreja de Pedro não era uma igrejinha assim qualquer, né? Era a igreja de Pedro, do apóstolo, aquele que andava com Jesus, aquele que andou sobre as águas, aquele que participou da pesca maravilhosa, aquele que esteve com Jesus no, no dia quando desceu lá Elias e Moisés para falar com Jesus. Não era um apóstolo qualquer, né? Então imagina como era a igreja dele. Imagina os membros da igreja dele. Então não eram pessoas assim, né? Que tipo, eu vou na igreja quando eu quero. Eu nem tenho tanta experiência assim com Deus. Não, eu acredito que fosse uma igreja assim, de pessoas mesmo privilegiadas, né? De poderem estar ali congregando com Pedro, tendo um ensino muito bom, né? Aquelas pessoas estavam recebendo ali o ensino de primeira mão, vamos dizer assim, né? Porque o apóstolo Pedro, ele não ouviu falar de Jesus, ele esteve ao lado de Jesus. Então ele tinha bastante bagagem para passar para sua igreja. Então, primeiro ponto, esse casal congregava com Pedro na sua igreja, né? Segundo ponto, esse casal, eles tinham um acordo completo. Tudo que um falava, o outro, é claro, concordo fielmente, né? Estou aqui pro que daí vier. Tava ali naquele acordo ali, total, um com o outro. E o terceiro ponto é que esse acordo desse casal levou o casal à morte, tá? Não só a destruição do seu casamento, como a destruição das suas próprias vidas, né? Além de destruir a si mesmo, destruiu a vida do outro. Paulo, onde você quer chegar?
Onde eu quero chegar, gente? A Bíblia diz que a mulher, ela foi criada por Deus para ser ajudadora do esposo. O que é isso? A pessoa que ajuda, a pessoa que está disposta a estender a mão na hora da necessidade. Só quando é solicitada? Não. Todas as vezes que for necessário, tá? Quem está disposto a ajudar, está disposto a ajudar na necessidade e não quando a outra está assim, amor, estou precisando de uma ajuda. Vou te dar um exemplo. Quando você cai, se machuca, você quebra um braço, você vai para o hospital. Você não quer que a enfermeira maravilhosa, linda, né? Esses profissionais maravilhosos, mas que eles vivem apanhando por conta da profissão que eles escolheram. Você não quer que essa enfermeira ou enfermeiro vá lá mexer no seu braço. Apesar de você saber que você necessita que isso aconteça para que seu braço volte ao normal. Ela não vai ficar esperando o seu pedido educado. Por favor, você poderia colocar o meu braço no lugar aqui? Eu estou disposta a sentir essa dor. Estou disposta a viver esse momento. Não, ela já sabe que você vai ficar gritando. Ai, para! Ai, não quero mais, estou morrendo! Ai, você tá me matando! E muitas vezes essa mulher ou esse homem, né? Esse profissional acaba literalmente, gente, apanhando do paciente, porque o paciente está sentindo muita dor. Isso faz com que o paciente ele tenha reações assim um pouco indesejável, né, com o profissional. Mas o profissional ele sabe qual é o chamado dele. Ele escolheu ser alguém que salvasse vida. Ele escolheu ser uma pessoa que estivesse ali presente para dar a sua própria vida em favor do outro. Ele escolheu, né, atender essa necessidade de ajuda que o outro ali, nesse caso, está necessitando. Então, ele está com o coração aberto e ele sabe que ele vai passar por esses momentos difíceis, mas ele sabe que é necessário, que tudo que o outro está falando ali vai ser da boca para fora, e no momento que der certo, o outro só vai ter agradecimentos para ele. Ai, muito obrigada, você salvou minha vida, você colocou meu braço no lugar, e hoje, se eu tenho aqui os meus movimentos perfeitos, foi porque você insistiu, você não deu ouvido àquele momento de nervoso, mas você me ajudou, você estendeu a minha mão. Essa é a função da esposa. Vai ter momentos que vai ser difícil você chegar pro seu esposo e falar, amor, não é bem assim. Amor, acredito que isso não é a melhor escolha para nós dois. Amor, acredito que eu preciso dar um puxãozinho no seu braço para colocar as coisas no lugar. E esse puxãozinho, ele vai ter alguns efeitos colaterais, como um chiliquinho, né? Às vezes querer debater um pouquinho, às vezes não concordar. Exige um esforço um pouco maior da esposa para se posicionar nesses momentos. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muitas esposas matando o seu casamento e principalmente a sua vida e a vida do seu esposo por conta de acreditar que o certo é ficar calada, independente de qualquer coisa, e que a escolha é do marido e ponto final, e que ela não tem que se meter. Mas isso não é verdade, não é isso que a Bíblia ensina. Isso é uma mentira e o diabo está te enganando. Aí você pergunta, mas Paula, então eu tenho que quebrar o barraco com meu esposo para poder me posicionar? Também não. Também não é isso que a Bíblia ensina. Também não é esse o propósito de Deus para a sua vida e nem para dele.
Posicionamento não é quebra de barraco. Posicionamento não é crítica. Posicionamento não é apontamento, tá, gente? Vamos detalhar isso daqui para ficar bem claro, né? Eu quero primeiro nesse vídeo, não vai ficar muito longo, mas eu quero nesse vídeo deixar claro o que é o acordo que não é saudável, que leva à morte. Depois, em outro vídeo, eu posso falar sobre o posicionamento. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que posicionamento não é crítica e nem colocar dedo na cara de ninguém, tá? Então, vamos lá. Ananias e Safira, eles tiveram um acordo e esse acordo levou à morte. Por quê? Porque era um acordo que não era saudável, apesar daquele casal ser um casal que estava frequentando uma igreja de Deus. Apesar daquele casal ter, né, a aparência, né, de homem e mulheres de Deus, estarem em uma igreja que tinha privilégios, né, de poder ser pastoreada pelo apóstolo Pedro. Aquele casal, eles não tinham um acordo saudável, conforme a Bíblia ensina, quando um ajuda o outro, né? Eles tiveram um teve uma ideia, acredito que o marido, né? Ou tanto faz, pode ter sido a esposa e o marido entrou no acordo. Isso não faz diferença aqui para o nosso estudo, mas pela cultura da época, né? Que o marido ele que dava mais as ordens. Provavelmente tenha sido o marido que tenha dado a grande ideia de tentar mentir, né? Vamos mentir que a gente vendeu essa propriedade por tanto valor que não é a verdade. Gente, não tinha necessidade, a propriedade era deles, eles podiam doar o quanto eles quisessem, eles podiam simplesmente chegar para Pedro e falar assim, a gente só quer doar metade da propriedade que a gente vendeu e pronto, a propriedade é minha, eu faço dela o que eu quiser. Mas eles queriam aparecer, né, vamos dizer assim, para a igreja, e eles queriam falar para a igreja que eles estavam doando tudo, apesar de não estarem doando tudo. E quando eles entraram nesse acordo de mentir, né, para Pedro, e assim, mentindo ali para Pedro, eles estariam tentando mentir para o próprio Espírito de Deus. Eles entraram nesse acordo que é perigoso. E aí eu quero trazer agora para os nossos dias de hoje. Que tipo de acordo você tem concordado com o seu esposo ou com a sua esposa, né? Vice-versa. Ai, amor, não concordo, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, apesar da Bíblia estar ensinando a fazer o contrário. Ah, amor, não quero, vamos dizer, um gato, né? O que está sendo muito comum é as pessoas aceitarem gato de luz nas casas. Amor, não tem jeito, a gente ganha pouco. Eu acho que não tem o que fazer, né? Vamos fazer um gatinho na nossa casa para poder ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. E aí esse casal entra em acordo. E esse acordo é levado para a morte. Porque Deus te chamou. E aqui eu tô falando para as esposas, né? Porque o meu canal, a maioria são mulheres que me assistem. Então Deus te chamou, mulher, para ser ajudadora do teu esposo. Deus não te chamou para ser vaquinha de presépio, igual esse casal que ficava um pro outro assim. Deus te chamou para ser ajudadora. E nesse momento que teu esposo te chama para fazer um acordo daquilo que não é saudável para a vida espiritual de vocês, você tem a obrigação. Gente, preste atenção nisso. É obrigação, é mandamento que vem dos céus para você. Deus não tá te perguntando se você quer. Deus não tá te dando uma sugestão se você quer fazer ou não. Deus te deu uma ordem, é uma ordem do céu. E você pode estar matando a sua vida, a vida do seu esposo e do seu casamento, se você não cumprir as ordens de Deus. Então você tem
obrigação de trazer vida para dentro da sua casa. Mas, Paula, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Você tem a Bíblia, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem a sabedoria que vem de Deus sobre você. Você tem inteligência. Você tem discernimento. Por quê? Por que eu tenho certeza que você tem? Porque a Bíblia fala que se você não tiver, você pode dobrar o seu joelho e clamar que Deus vai te dar. Então, é dado a todos. Deus não faz seleção de uma pessoa que ele vai dar e para outra não. Se você sente que você ainda não recebeu, dobra o teu joelho agora e fala: Deus, eu preciso disso aí, para que eu possa cumprir a sua ordem sobre a minha vida. E você vai chegar para o seu esposo e você vai mostrar para ele na Bíblia as consequências de quem é ladrão. Amor, olha as consequências de quem é ladrão. Será que vale a pena a gente realmente manter um gato dentro de casa? Você não vai chegar para ele e vai falar: seu idiota, seu isso, seu aquilo. Não, isso daí não é atitude de mulher sábia. A atitude de mulher sábia, ela se posiciona como auxiliadora. Então você vai mostrar para ele na Bíblia, vai mostrar as consequências, vai mostrar que você não está de acordo, mas que a decisão é dele, mas você está se posicionando como uma mulher de Deus, uma mulher que não vai ficar com a boca fechada diante daquilo que ela está vendo, que o esposo dela está sendo levado para a morte. E ela não tem desejo de perder o seu casamento, muito menos de perder o seu esposo. Por isso, ela está se posicionando. É esse tipo de mensagem que você precisa passar para ele. Eu tenho certeza, tá? Que os céus vai se alegrar com você quando você se posicionar desta forma, com amor, com entendimento, com sabedoria, discernimento, inteligência. Os céus vão se alegrar com você. E aí, será que é claro e óbvio que o meu marido vai me ouvir, Paula, diante disso? Não necessariamente. Pode ser que seu marido fale assim: o problema é seu, né? Eu quero continuar fazendo isso, quem manda aqui sou eu. E aí eu vou te levar para um outro casamento, onde teve um posicionamento que o marido realmente era um tolo. Realmente o marido agiu dessa forma, o problema é seu. Eu não penso como você, eu não quero saber do que você pensa, eu não vou fazer o que você está orientando ou trazendo como... Ai, gente, esqueci. Coisas da gestação, né? Agora a gente tudo bota a culpa na gestação, né? Trazendo como conselho. Foi o casal de Abigail e Nabal, né? Nabal realmente ele era um homem que não queria ouvir, mas ali Deus honrou Abigail. Deus trouxe vida para Abigail. Deus trouxe vida para a casa de Abigail. E somente Nabal perdeu a sua vida. Mas se Abigail tivesse concordado com a tolice dele, se Abigail tivesse ficado calada, se Abigail tivesse ficado estagnada, não só Nabal, mas toda a sua casa seria destruída. E por que a sua casa não foi destruída? Por que a sua vida não foi destruída? Porque Abigail sabia se posicionar na hora certa, sem afrontar o seu esposo, sem criticá-lo, sem botar o dedo na cara dele, mas ela soube se posicionar como mulher sábia, tá? Que esse vídeo possa alimentar a sua alma, edificar o seu coração, te fortalecer e abrir o seu entendimento sobre o que é um acordo saudável. Um super beijo e até o próximo.